você tem uma fatoração. F de x igual a x menos a VG de x. Uma fatoração. Mas eu preciso ter raízes. Como é que eu encontro raízes? Aí eu estou dando um caso aqui que você encontra raízes. Você tem... Então P divide... Então P divide o A0. O A0. Todo mundo aqui é inteiro. Olha a prova disso, ó. Olha a prova disso. Todo mundo é inteiro. Olha, gente, é bem simples, ó. Se F de P é 0, então... Olha como a prova é simples, ó. Se F de P é 0, então, o que é que significa isso? Significa que a n vezes P elevado a n, quem é o F de P? A n vezes P elevado a n mais o quê? Mais A1P, né? Isso é igual a quê? Mais A1P, mais A0, isso aqui é quanto? 0. Ou seja, o meu ou seja, ó. Quem é o A0? Quem é o A0? Quem é o A0? O A0 vai ficar o quê? Vai ficar menos essa expressão aqui. Tá certo? Vai ficar P vezes menos a n, P elevado a n menos 1, menos, todo mundo menos, até o quê? Menos o A1. Concorda? Porque aqui eu coloco o quê? Eu coloco P em evidência. Quando eu coloco P em evidência, vai ficar o quê? P vezes a n, P elevado a n menos 1, até o A1. Então, quando eu passo para o outro lado, vai ficar desse jeito. Só que isso aqui, por hipótese, ó, esse número aqui, ele é um número o quê? Inteiro. Ele é um número inteiro. Ele é um número inteiro. E o que é isso aqui? Também é um número inteiro, porque é a soma de produtos de números inteiros. Então, isso aqui é um número inteiro. Ó, se o A0, que é inteiro, é o produto de P por Z, então a melhor coisa a dizer é que o A0... A melhor coisa que eu vou dizer aqui é que então, o A0, vou reescrever, é múltiplo de P. Melhor escrever assim. Então, se o A0 é o P vezes outro inteiro, qual é a conclusão disso? O A0 é múltiplo de P. Daí, o A0 é o quê? É múltiplo de quem? De P. O A0 é múltiplo de P. Vamos pegar, vamos aplicar essa proposição aqui, ó. Pegar, tá certo? Vamos aplicar essa proposição aqui. Pronto. Então, vamos aplicar essa proposição aqui. Ok? Vou apagar. Vou apagar, você já sabe. Pega essa função polinomial, ó. Ou pegue esse... Pega essa... Seja f de x igual a x3, tá certo? Menos 3x2, x3 menos 3x2, mais 4.
Olha aqui, ó. É uma função polinomial com coeficientes o quê? Os coeficientes são todos o quê? Inteiros. Todos os coeficientes são números inteiros. Então eu vou atrás de encontrar uma raiz inteira. O que é que diz esta proposição? Polinômio com coeficientes inteiros, pega um número inteiro. Se P é raiz de F, então A0 é múltiplo de P. Esse teorema diz o quê? As raízes inteiras de F, as raízes inteiras de F, quer dizer, os números inteiros que são raízes de F, em existindo, eu não sei se existe, em existindo, estão em que conjunto? Estão no conjunto. Que conjunto? Hã? Não. Não. A0 é que é múltiplo de P. Quem é o A0 aqui? 4. Então, se aquele teorema diz o seguinte, se o número inteiro é raiz desse polinômio, esse número inteiro divide o 4. Quais são os números que dividem 4? 1, menos 1, 2, menos 2, 4 e menos 4. Então, as raízes inteiras estão aqui dentro. Se estão aqui dentro, é só checar quem é raiz. O 1 é raiz, calcule f de 1. Tens. Quem é f de 1? Me diga. Quem é f de 1? Vamos ver. 1 menos 3 mais 4. Quanto é que dá isso? 2. O 1 é raiz inteira? Não. Quanto é f de menos 1? Menos 1 menos 3 mais 4. Quanto é que dá isso? 0. Então eu tenho uma raiz inteira. Que é quem? Menos 1. Vamos ver se tem outras raízes inteiras. Diga. Não é para ser mais 3 não, deveria ser menos 1 vezes menos 3. Aonde? O f de menos 1. Menos 1 a terceira. Não, sei. Menos 1 a terceira. Menos 1 ao quadrado. Tá? Cuidado. F de 2. Quanto é f de 2? Quanto é? 2 a terceira dá quanto? 8. 8 menos o quê? Menos 12. Mais 4. Dá quanto? 0. Encontrei outra raiz inteira. Será que menos 2 é raiz? F de menos 2. Vamos ver. Dá quanto? Menos 8. Menos 12. Mais 4. Isso dá quanto? Menos 16. Não é raiz. F de 4. Quanto é 4 a terceira? 64. Tá? 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 3 dá menos 48. 48 mais 4. 64 menos 48. 16. 16 mais 4, 20. Não é raiz. E f de menos 4? Dá quanto? F de menos 4 dá o quê? Menos 64, né? Menos 48. Quanto? Mais 4. Bem, eu sei que é diferente de 0, vou nem fazer a conta. Tá? Eu devo fazer conta. Então, quem são as raízes inteiras? As raízes inteiras. Porque esse polinômio, esse teorema diz o seguinte. Polinômio com coeficientes inteiros. Se o número inteiro é raiz dessa função polinomial com coeficientes inteiros. Se o número inteiro é raiz dessa função polinomial, então esse número inteiro, o A0, é múltiplo desse número inteiro. Esse número inteiro divide o A0 se o A0 for diferente de 0. Entendeu? Entendeu? Que divide. Quer dizer,
esse número inteiro divide o a zero se esse número inteiro for diferente de zero, que o zero não divide ninguém. Ok? Então, daí as raízes inteiras, daí as artigo definido, as raízes inteiras de quem? De f, quem são? São quem? Quem são? Menos 1 e 2. Só tem essas, menos 1 e 2. Olha, esse polinômio, esse teorema, ele não serve para encontrar raízes reais, quaisquer. Serve para achar raízes inteiras. E o polinômio tem que ser o polinômio com coeficientes inteiros. Então eu vou usar o teorema de D'Alembert. E eu sei que, por quê? Porque o teorema de D'Alembert diz o seguinte, que esse polinômio é divisível por quem? Por x menos 2. Então vamos lá, dividir. Então pegue o x3 menos o quê? 3x2 mais 4. Eu sei que dá uma divisão exata por x menos 2. O teorema de D'Alembert diz. Então vamos lá. x3 por x dá quanto? x2. Aí eu vou ficar o quê? Menos x2, menos 2x2 vai ficar o quê? Hã? Que? Menos x3. Menos x3. E aqui vai ficar o quê? Hã? Vai ficar mais 2x2. Tá certo? Então, quando eu faço a conta, dá quanto? Menos x2. Menos x2 mais 4. Já sei que dá. Menos x2 por x menos 2 dá quanto? Menos x. Aí, quando você multiplica, dá o quê? Dá x2. E aqui, dá quanto? Hã? Dá menos 2x, então vai ficar o quê? Mais 2x. Não, dá mais, fica mais. Ou dá mais, fica menos. Desculpe. Dá mais, fica menos. Obrigado, você está entendendo. Então, quanto é que dá isso aqui? Quanto é que dá? Essa diferença. Esse cancela com esse, então vai dar menos 2x mais 4. Aí, menos 2x, aí fica o quê? O quê? Menos 2. Aí dá quanto? 2x, e aqui dá quanto? Menos 4. Resto da divisão daqui? 0. Significa, daí sai o quê? Daí sai o quê aqui? x3 menos 3x2, tá certo? Mais 4 é igual a quê? A x menos 2 vezes quanto? x2 menos x mais 2. Que ainda dá para fatorar. Sabe por quê? Porque ainda tem outra raiz, ó. Que é o menos 1. Tá? Mas aí eu vou o quê? Eu vou fatorar isso aqui. Quem são as raízes daqui, ó? Quem são as raízes desse polinômio? Dois números que somados dá o quê? Dá 1. Tá? Dois números que somados dá 1. E que multiplicados dá 2. Não, ó. x2 menos x mais 2. O menos 1 não é raiz? Menos 1 não é raiz? Aquela que é raiz, ó. Menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Né? Opa! Cadê? O 2 é raiz? É. Ah, sim. Desculpe. 2 é raiz. A outra raiz, quem é? É o menos... Menos 1 é raiz? Vamos ver. Eu tinha encontrado que era raiz, não foi? Dá menos 1, menos 3, mais 4. Menos 1 é 0. Então, será que eu dividi errado? Hã? Ai, é porque eu escrevi mais. É menos 2. Ó, como erra. Tá? Então, menos 1 é raiz. Então, vamos lá. Então, isso aqui fica o quê? X menos 2. Obrigado, viu? Dois números que somados dá quanto? Somados dá quanto? Dá 1 e que multiplicados dá menos 2. Quais são? 2 e menos 1.
Então, esse polinômio tem duas raízes. Quais são? 2 e menos 1. 2 e menos 1. Então, isso aqui fica x vezes x menos 2 vezes x mais 1, pela aula passada. Então, isso aqui dá o quê? X menos 2 ao quadrado, tá certo? Vezes x mais 1. Ei, Romildo, que história é essa? Que história é essa, né? Que história é essa? 2 e menos 1, como é que eu achei? É pelo seguinte, pessoal. Posso apagar aqui? Então, eu usei o teorema de D'Alembert e esse resultado aqui, veja bem, ó, veja bem. Se P é raiz, o A0 é múltiplo de P, mas a recíproca não é verdadeira. Tá aqui, ó. O 1 divide o 4, mas o 1 é raiz? Não. Então a recíproca dessa proposição não é verdadeira. Professor, antes a palavra existindo é o quê? Em existindo. Porque eu não sei se existe. Pode ser que não tenha raízes inteiras. Olha esse polinômio aqui, ó.